gravar, estamos chegando mais um vídeo. E hoje a gente vai fechar esse tema de antropologia. Fechado? E aí vamos fechar com um tema que vai além. Então, assim, eu vou fugir um pouco do livro hoje para complementar seus estudos. Eu vou trazer para você a eugenia no Brasil, tá legal? Tem tudo a ver com o que a gente estava falando até agora, tá bom? E como tem tudo a ver, eu acho importante que você tenha esses conceitos com você, até porque você tem que pensar que nas avaliações externas, a prova, ela vem, tipo, não vai ter questões específicas de sociologia, de história ou de geografia, muitas vezes os temas estão absolutamente relacionados, tá legal? Pensar também em redação, muito importante, né? A avaliação da redação, ela é um diferencial seu dentro das avaliações externas. Então, cara, foco nisso. Esse tema é importante, tá legal? Como é que a gente vai fazer essa aula de hoje? Eu estou gravando a minha aula aqui com o meu celular, fechado? Então, como eu estou gravando a aula com o meu celular, e eu faço sempre, eu pego e não vou conseguir botar os slides aqui explicando, etc. Não quero gravar aqui com o aplicativo no computador, etc. Eu prefiro gravar aqui que a qualidade fica um pouco melhor. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu computador e vou colocar aqui na frente. Você vai fazer o quê? Você vai entrar no meu site agora, entra lá no meu site, profeduardo.com, e vai procurar o slide de eugenia no Brasil. Tem lá, viu? Acabei de pegar. Entra lá, eugenia no Brasil. Fechado? Entra lá, procura esse slide, pega esse slide e abre. Tô te esperando, vai lá, faz isso agora. Pausa o vídeo, 3, 2, 1, pausa. Aí, voltou? Voltamos, então beleza. Pausou o vídeo, pega esse slide aí e vamos juntos. Eu vou explicando, a gente vai acompanhando e vamos juntos nos slides. Fechado? Vamos fazer assim hoje? Hoje vamos fazer diferente, vamos embora. Então bora lá, eugenia no Brasil, cara. Eugenia no Brasil, a ideia, o termo eugenia, ele vem do significado de bem-nascido. Então, os bem-nascidos, vem a ideia da eugenia. Daí você já tira, né? O que seria o conceito de bem-nascido? Quem é o bem-nascido e quem é o mal-nascido, vamos dizer assim, né? Cara, para variar, é algo relativo e óbvio, é algo relativo sempre favorável àquele que está olhando ou criticando e escrevendo sobre o outro. É mais um dos absurdos que a gente já teve dentro da nossa sociedade, mas é importante a gente entender isso, principalmente que isso já esteve presente no Brasil, inclusive em leis, tá legal? Em leis, infelizmente em leis, que trazem todo o caráter eugenista que nós já tivemos dentro do Brasil, tá legal? Quando você pensa, ali logo no nosso primeiro slide, né? Quando você pensar em ciência, a gente sempre pensa em ciência como algo que vai trazer algo benéfico, algo positivo, algo bom, né? A ciência é aquilo que deveria unir a humanidade, né? E está sempre em prol dessa humanidade. Mas nem sempre foi assim. Um exemplo disso é os eugenistas, tá legal? O Francis Galton, tem uma imagem dele aí no slide, né? O Francis Galton, ele era um antropólogo e ele era primo do Darwin. E aí ele vai pegar as ideias do Darwin, do evolucionismo e etc. A gente até falou sobre isso, né? E vai levar isso para quê? Para análise dos seres humanos. Tá legal? Para análise dos seres humanos. E aí ele vai analisar os seres humanos e vai falar, cara, existem seres humanos melhores, outros piores, tá? Alguns levam ou hereditariedades positivas e negativas e por aí vai. Essa ideia da eugenia, por exemplo, tem tudo a ver, por exemplo, quando a gente estiver estudando aí em história, no caso não sou eu, né? Mas vamos lá. Quando você estiver estudando em história, nazismo. Tá legal? Pensa no Hitler, pensa na ideia da raça ariana pura. Tudo a ver com isso aí, tá legal? Por isso que é importante a gente ver esse conteúdo. Então, o Francis Galton, né? Ele vai vir com essa ideia de que existiam humanos melhores e humanos piores. E isso vinha a partir da sua hereditariedade. Óbvio, galera, que nesse olhar, ele, europeu, superior, os outros povos, inferiores. Tá legal? Utilizando de maneira errada toda a ideia do primo dele, o Charles Darwin. Tá legal? O Darwin acabou com essa ideia, mas ele pega e traz essa ideia para estudo dos seres humanos, e nesse estudo do ser humano, ele pega e julga o outro. Tá legal? Com essa ideia de eugenia. Se você for pensar aqui, até falo aqui do historiador Henry Thomas Buckler,
né, que veio ao Brasil em 1860, ele disse que o Brasil era nocivo à saúde. E por que era nocivo à saúde quando Harry Booker veio aqui? Ele falou que era nocivo pela quantidade de negros que aqui existiam na nossa sociedade. Nesse período existia uma cultura e uma ideia de que quanto mais negros dentro de uma sociedade, menos evoluída ela era e menor era a possibilidade de evolução da mesma. E isso ficou muito forte, muito marcado no Brasil. Quando a gente tem a chegada dos italianos aqui no Brasil, japoneses, a gente vai ter vários grupos que vão vir para cá, mas principalmente os italianos. Quando a gente tem a vinda dos italianos para o Brasil, não era apenas para substituir a mão de obra escrava, era para embranquecer a nossa sociedade. Por quê? Porque se entendia que o Brasil nunca iria se evoluir com uma sociedade negra, ou tão negra quanto nós tínhamos, que sempre foi uma coisa muito forte, muito presente. E, infelizmente, no Brasil, a escravidão foi gigantesca. A quantidade de negros que aqui vieram é algo enorme. Inclusive, se você comparar com a escravidão americana. Por isso que eu nunca gosto de comparar a escravidão americana com a escravidão brasileira. A quantidade de negros que para cá vieram foi muito superior à quantidade de negros que para os Estados Unidos foram, tá bom? São escravidões completamente diferentes. Não deveriam ser analisadas de maneira semelhante. Eu acho que a única análise semelhante que a gente pode fazer é a análise do absurdo da escravidão e a análise da restrição da liberdade. Se você tem restrição de liberdade, já é algo muito, muito penoso. Então não existe nada de bom dentro disso. Fechado? Então vamos continuar. Ele fala então que a sociedade era, sendo uma sociedade negra, ela não iria evoluir ou se desenvolver. Trazer os italianos para cá era uma busca por embranquecer a sociedade brasileira. Porque se acreditava que se embranquecendo a sociedade, nós teríamos uma possibilidade de viver ou de ter um futuro muito melhor. Então essa sociedade miscigenada, porque a gente tinha os mestiços, né? Filhos de negros com brancos, a quantidade de negros que aqui nós tínhamos fazia com que a nossa sociedade fosse o quê? Fosse ruim ou fosse nociva à saúde, como o Henry Thomas aqui botou. Fechado? E aí vem os eugenistas, né? Para tirar o Brasil desse atraso civilizatório, vários intelectuais, políticos e membros da elite brasileira vão espalhar então um plano de higienizar o povo. Higienizar. Olha o termo, como ele é preconceituoso, racista, tudo o que há de negativo. A ideia de higienizar o povo era a ideia de fazer com que a sociedade fosse limpa, limpa dos negros, dos índios, todos aqueles que eram inferiores, porque os superiores eram únicos e exclusivos os brancos. Pensa na Alemanha nazista, pensa nessa ideia de raça ariana pura, a ideia também de miscigenação. Eles são contrários à miscigenação. O alemão puro, ariano, era o superior a todos os outros. Aqui é a mesma ideia, né? Uma sociedade miscigenada, ela é negativa. Ela tem que ser uma sociedade higienizada, limpa. Olha que absurdo, pessoal, mas isso já existiu. Inclusive, galera, Monteiro Lobato foi um dos caras que participou do movimento eugenista e os primeiros documentos e boletins do movimento eugenista foram publicados em jornais e coisas da época em que ele fazia parte, tá legal? Então essa pseudociência, porque isso não é ciência de verdade, isso é na verdade um absurdo da humanidade, tá? Acreditava que raça de pretos e de índios era não apenas inferior, mas que o alcoolismo, era não apenas inferior, mas que o alcoolismo, perversão sexual, criminalidade e várias doenças que assolavam o país estavam diretamente ligadas ao sangue das raças inferiores. Então, na verdade, tudo que fosse ruim na nossa sociedade era culpa deles. Tá vendo? A gente joga a culpa da responsabilidade social dentro de um grupo. E a gente diz que para a sociedade evoluir, a gente precisa tirar esse grupo de lá. Tá legal? Acabar com esse grupo. É essa a ideia da higienização. Tá legal? E aí vai, só pra gente colocar, tem um slide aqui que é muito interessante. Tá bem assim, em 31 foi fundada a Comissão Central Brasileira de Eugenia, tendo a higiene e o saneamento, a educação como pilares. Tá legal? Não houve leis de segregação, porém houve uma propaganda política educacional
para impedir a mistura de raças. A gente sabe que o Brasil é um país de uma diversidade, de uma miscigenação social extremamente grande, tá? Mas já existiu trabalhos onde se buscava acabar com essa miscigenação, porque essa miscigenação era vista como algo errado. Então, olha só, cara, o documento que está ao lado é uma imagem de um documento, né, científico, coloca assim, cruzamento do branco com o preto. E é razoável o casamento de branco com preto? Aí a resposta já aqui abaixo, não. Absolutamente não. E aí ele vai falando como porque essa miscigenação e essa mistura fosse gerar negatividades à sociedade, colocando o negro e o índio sempre em pontos inferiores. Fechado? Basicamente é isso. Eu queria que vocês entendessem sobre a higienização, a eugenia da nossa sociedade, que é um infeliz momento da nossa sociedade, infeliz mesmo, porém real. A gente tem que lembrar que essa eugenia, ela vai ter tudo a ver com os arianos lá no nazismo, tá legal? E tem tudo a ver quando a gente pensar em Brasil também, as políticas aplicadas no Brasil, inclusive tem tudo a ver com a chegada dos italianos aqui. Fechado então? Por hoje é só, galera. Até mais. Oh, tchau!